Salmo 104. Quanto mais ostracizados, mais fecundos. Bendigam os povos das nações o ser humano pleno e integral. O seu nome é Jesus, o camponês artesão, o filho de Maria, a fragilidade total. Nunca a idolatria macula alguma vez o seu ser viver, atuar, pensar, falar. Até ele ser acontecer na história uns 5, 7 anos antes do ano 1, a Terra só conhece animais racionais, qual deles o mais poderoso e cruel, ou o mais submisso e rastejante, e ainda hoje continua a ser assim, até Jesus acontecer no ser viver histórico de cada um de nós. Só quando Jesus acontece no ser viver histórico de alguns dos animais racionais, elas e eles, é que nascemos de novo, seres humanos, fragilidade desarmada, reciprocidade maiêutica, dádiva, nos antípodas dos chefes dos animais racionais e dos seus incontáveis súbditos. Levados pelos seus desejos e ambições, os animais racionais mais hábeis, mais dotados, têm-se constituído sempre em chefes dos demais. Alguns são tidos como fundadores de religiões, os sacerdotes, e como fundadores de nações, os reis, por isso adorados e idolatrados pelos respectivos súbditos. O poder monárquico absoluto de que sempre desfrutam entre os demais faz deles heróis, pais de povos, todos inimigos entre si, porque sedentos de domínio e de riqueza cada vez mais acumulada e concentrada. Perante eles, os outros animais racionais, seus súbditos, prostram-se em adoração, obediência, juram-lhes fidelidade até à morte, que nem sempre cumprem. Basta aparecer um outro mais poderoso e mais cruel, e o juramento de fidelidade transfere-se logo para este. Ouço o vento dizer que, quando leva à cidade capital do mundo a notícia do nascimento de Jesus, os seus chefes religiosos e laicos entram todos em pânico. Na sua cautada não há lugar para o ser humano pleno e integral. Deliberam, por isso, desfazer-se dele na hora, mas não chegam a saber onde se encontra, porque o concebem como o mais poderoso dos animais racionais, nunca como a máxima fragilidade humana desarmada, maiêutica. Em abril do ano 30, os chefes dos animais racionais encontram-se face a face com o próprio ser humano pleno e integral. Ele apresenta-se-lhes sem exército a protegê-lo, sem credenciais dignas desse nome. Têm-no ali, frágil e desarmado, ao alcance da mão, e não se atrevem a prendê-lo. Os próprios soldados, enviados por eles para o prenderem, regressam horas depois sem ele, e testemunham entre o surpreendido e o baralhado: nunca ser humano algum falou como este ser humano. Os chefes jamais escutam semelhantes palavras dos seus soldados. Estes sempre executam as suas ordens e agora, perante um outro que se lhes apresenta desarmado, toda fragilidade maiêutica, são incapazes de as executar? A verdade é que, embora os soldados tenham Jesus ali ao alcance da própria mão armada, não conseguem prendê-lo, porque a palavra que sai da boca dele e que ele próprio impede-os de agir e de executar as ordens dos seus chefes. Pela primeira vez, aqueles soldados encontram-se perante um ser humano. Até então, sempre haviam encontrado animais racionais, uma minoria, chefes de todos os outros, e a esmagadora maioria, todos súbditos da minoria. Jamais estes soldados são os mesmos.
Impossível topar com o ser humano pleno e integral e continuar animal racional na condição de chefes dos demais ou na de súbditos destes. As armas tornam-se obsoletas. Os chefes são, afinal, o maior problema do planeta. Impedem os animais racionais de passar a seres humanos. E se alguns deles dão esse salto qualitativo, os chefes arranjam maneira de os fazer retroceder. Em lugar de os repreenderem e castigarem, elogiam-lhes as qualidades. Estendem-lhes um dos muitos tapetes vermelhos de que dispõem para seduzir os mais críticos e dotados. Se esta estratégia não resulta, passam a ameaça humilhação, retiram-lhes a confiança, mandam fazer-lhes a vida impossível, vão sobre os membros mais frágeis das suas tribos familiares, até que eles quebrem e mostrem arrependimento. Uma coisa os chefes dos animais racionais têm como certa: nenhum dos que os servem pode deixar de ser animal racional. No mundo dos animais racionais há apenas um perigo: que algum dia aconteça entre eles um ser humano. Nenhum outro ser é mais perigoso para o mundo dos animais racionais do que o ser humano. E a terem de agir rapidamente e em força é enquanto ele não chega a provar a condição de ser humano, porque depois já não há nada a fazer, nem sequer a morte mata o ser humano. Quando os chefes dos animais racionais, a capital do mundo, veem por uma vez o ser humano pleno e integral Jesus do seu nome histórico, tentam primeiro o aliciamento, depois a perseguição e finalmente matam-no na cruz. Quando o crucificam, Jesus expira com um grande grito. Este grito rasga simbolicamente de alto a baixo o véu do templo e mostra a todos os animais racionais que tudo no mundo deles é embuste, mentira, assassínio. Os animais racionais ficam aos papéis, sem saber o que fazer. O deles é o único tipo de mundo que conhecem. Quando nascem já é este tipo de mundo que encontram, uns quantos chefes a mandar, todos os outros súbditos a obedecer. Chamados a dar um parecer, logo os sacerdotes da religião sentenciam do alto da sua infalibilidade: todo ser humano que se atreve a dissentir e a sair do rebanho é declarado maldito por Deus e nenhum dos outros pode seguir o seu exemplo. Os sacerdotes interpretam o grande grito de Jesus ao expirar como o grito de desespero pelo facto de Deus, a Mãe, não lhe ter valido, nem sequer naquela hora extrema, e fazem chacota. No dia seguinte lá estão, como sempre, a presidir aos cultos do costume no templo. Tudo é consumado, revelado, mas os sacerdotes não dão por nada, porque são os mais cegos dos animais racionais, até pais de cegueira. Desconhecem que a morte de Jesus é simultaneamente a plenitude da sua vida, tanto que não há túmulo algum que o contenha, só mesmo ao seu cadáver uma coisa mais, entre outras. É impossível alguma vez conter o vento, aprisionar o ciclone, ter mão no tsunami. Quando o ser humano Jesus expira com um grande grito, entrega ao mundo a sua própria ruá maêutica, constitui-se sopro, corpo, clandestinidade viva, que poder algum consegue conter, controlar, manipular. Entretanto, os animais racionais prosseguem as suas rotinas, os seus chefes prosseguem os seus crimes, qual deles o mais nefando e cruel. A capital do mundo não para, a normalidade é a lei, os média não veem nada que seja notícia. Assim é o mundo dos animais racionais, a normalidade é a lei, as rotinas são notícias sem notícia, um dia após outro, sempre os mesmos crimes dos chefes dos animais racionais, muito ruído, agitação, nenhuma palavra maiútica, nenhuma fecundidade. O viver do ser humano na história só se dá bem na clandestinidade. De contrário, o poder dos chefes dos animais racionais, cruel e sádico por natureza, manda-o logo matar, sem sequer saber que de cada vez que mata o ser humano é ele próprio que implode.
A clandestinidade é o universo do ser humano, o deserto, a sua casa, a fragilidade, a sua veste. O grande desprezado no mundo dos poderes é inevitavelmente o ser humano maêutico, porque nunca conseguem ter mão nele. O ser humano sempre se lhes escapa das mãos, das garras. Os chefes dos animais racionais são os mais cegos dos animais racionais e pais de cegueira. E esse é o seu desespero maior. São a super ignorância ilustrada, por isso arrogantes, despóticos. Pensam-se os donos do mundo, mas os seus pensamentos são mentira. Pensam-se os chefes do mundo, mas o seu poder é assassínio. Onde estão e atuam, mas não fazem do que roubar, matar e destruir. Já o ser humano Jesus, e quem o segue e prossegue na história, quanto mais ostracizados pelos chefes dos animais racionais, mais fecundos. O ser, viver, atuar, pensar, falar deles é sempre hoje sem ocaso na história. A morte, quando acontece, é o mundo dos animais racionais que liquida, porque o mundo dos poderes, para que finalmente os seres humanos cativos em cada um dos animais racionais se manifeste na sua plenitude. São estes seres humanos, finalmente resgatados da animalidade racional mediante a morte, que se constituem terra outra, toda humana, toda a sororidade universal, sem sacerdotes, sem papas, sem poderes, sem animais racionais, todos outros Jesus, integralmente humanos, maiúticos. É o fim do Salmo 104 de O Livro dos Salmos, versão terceiro milénio também para ateus, Edmir Editores 2012. Com o meu abraço.